Eu já passei por diversos momentos difíceis na minha vida em que eu ficava naquele estado que talvez você já conheça bem, onde você fica triste, desanimado, decepcionado, remoendo o tempo todo sobre por que essas coisas sempre acontecem com você e por que parece que está tudo sempre dando errado. Porque muitas vezes não faz sentido, já que você trabalha, faz as coisas que deveria fazer no dia a dia e se dedica às pessoas à sua volta. E mesmo assim parece que o universo está sempre contra você. Só que ele não está. E você só aprende isso depois que muda a sua forma de encarar os problemas. E eu sofri muito com isso no passado, mas hoje eu me sinto muito bem porque eu entendi a importância de sempre assumir a responsabilidade sobre as coisas. E o que eu quero te dizer com isso é que para cada vez que você encontrar algum problema ou alguma situação desconfortável, você precisa parar para pensar em como você chegou naquela situação. Como, por exemplo, eu já passei por grandes problemas financeiros, onde eu cheguei no ponto de ficar endividado, de ter a energia cortada, de vender as minhas coisas para pagar as contas. E eu fiquei muito triste e revoltado na época com isso, porque parecia muito injusto, porque eu sempre tentei ser bom para as pessoas e aquilo parecia um castigo. Só que quando eu finalmente aceitei a derrota, eu parei para pensar friamente sobre as coisas. E eu entendi que por mais que as coisas fossem caras, ou que eu fosse uma boa pessoa para todo mundo, isso não tinha nada a ver com o fato de que eu estava financeiramente falido. E o culpado era só eu e mais ninguém. Porque eu não estava controlando meu dinheiro, cuidando dos meus gastos e planejando meu futuro. Eu só vivia um dia de cada vez. E foi isso que me levou até aquela situação em que eu cheguei. E a partir do momento em que eu assumi a responsabilidade pela minha vida financeira, as coisas começaram a melhorar. Eu cortei gastos que não eram essenciais, parei de sair, vendi o meu carro, me mudei para um lugar mais próximo da escola da minha filha, onde eu não gastasse com transporte no dia a dia, e de lá para cá minha vida melhorou exponencialmente, porque foi o ponto em que eu assumi que se a minha vida financeira estava tanto uma porcaria ou uma maravilha, as duas situações eram 100% da minha responsabilidade. E a grande questão é que, nesse caso, mesmo que você viva em família, tenha uma esposa, um marido, que tenha filhos, a responsabilidade continua sendo sua. Porque assumir a responsabilidade não significa que você é o único culpado por tudo o que acontece. Significa reconhecer que você tem o poder de escolher como reagir a essas situações. Porque quando você se coloca como vítima das circunstâncias, você entrega o seu poder a elas. Mas quando você assume a responsabilidade, você se torna capaz de mudar a sua realidade. E quando eu aprendi isso, eu comecei a mudar a forma como eu encarava os problemas, porque eu comecei a analisar as minhas próprias emoções e os meus padrões de comportamento. E isso me ajudou a enxergar muitas áreas em que eu precisava melhorar, que foram o que eu foquei nos últimos anos. Então hoje, ao invés de ficar choramingando e procurando um culpado para tudo o que acontece na minha vida, eu simplesmente viro uma chave na minha mente e me questiono sobre como eu cheguei nessa situação, onde foi que eu errei e o que eu deixei de fazer. E só essa mudança de perspectiva me deu uma postura mais madura e proativa, ao invés de infantil e reativa como eu era antigamente. Mas o mais interessante é que quanto mais eu refletia sobre a minha vida, mais eu percebia o quanto eu deixava de lado as minhas próprias escolhas e vontades, sempre perdendo para a insegurança e para as opiniões e vontades dos outros. Então, como eu baseava as minhas decisões nos outros, porque eu sempre queria agradar todo mundo, na hora que surgiam os problemas, eu também jogava a culpa nos outros, o que é extremamente infantil. Porém, a partir do momento em que eu assumi a responsabilidade sobre a minha própria vida, eu comecei a tomar decisões baseadas no que eu queria. E depois, em segundo lugar, no que as outras pessoas queriam também. Porque um erro muito comum que eu cometia era de culpar outras pessoas pelas minhas falhas pessoais. Como, por exemplo, em um final de semana, onde eu jogava a culpa de estar com o trabalho atrasado nas pessoas que me chamavam para passear no sábado à tarde, sendo que o culpado era eu mesmo, independente de qual circunstância fosse. Porque eu deveria ter terminado meu trabalho ao longo da semana. E caso fosse um trabalho extra, eu que não deveria ter aceitado sair com as pessoas, porque elas não têm culpa se eu fui irresponsável com o meu próprio tempo. Assim como no caso do dinheiro. Não adianta você ficar irritado, que está sempre sem grana, se toda sexta-feira você chega em casa e pensa, eu tô cansadinho da semana, então vou pedir uma pizza. Ou se chega o sábado à tarde, ao invés de ficar estudando para ganhar o dinheiro a mais, você pega e vai passear no shopping com a sua namorada. E aí, para os outros, você reclama de tudo e de todo mundo. Reclama do trabalho, da economia, da namorada, do shopping, do preço da pizza, mas em nenhum momento admite que é você que não tem responsabilidade com a sua própria vida. Inclusive, os seus relacionamentos vão ser o que mais vai mudar a partir do momento em que você começar a bater no peito e assumir a responsabilidade das coisas.
Porque quando surgir um problema, você vai parar para analisar como aconteceu e vai pensar em como resolver a situação ao invés de ficar batendo boca sobre quem é o culpado. Quer um exemplo muito claro disso? Para pensar em todas as brigas recentes que você teve no seu relacionamento. Quando foi a última vez que você assumiu a culpa, mesmo que parcialmente? Quando foi a última vez que você falou para a pessoa que você ama que você errou e que quer a ajuda dela para resolver o problema e para que isso não aconteça novamente? Então, assumir a responsabilidade melhora muito a qualidade dos relacionamentos porque foca no respeito, tanto a si mesmo quanto às outras pessoas. E o que eu quero que você entenda nesse ponto é que mesmo em uma situação onde a culpa não é diretamente sua, ainda é sua culpa aceitar continuar nessa situação. Porque quando você envolve outras pessoas, nem sempre você consegue controlar a situação como um todo. Mas se você muda a perspectiva e assume a responsabilidade, se torna um problema só seu para resolver, de como você vai responder àquela situação. Porque nem tudo é culpa sua quando se fala na origem do problema. E você não consegue controlar as pessoas. Mas quando você decide assumir a responsabilidade do problema, isso te coloca em uma posição de controle para poder resolver a situação e seguir com a sua vida. E eu falei tudo isso para que você entenda que a autorresponsabilidade melhora muito a sua vida no geral, porque você entra em um estado contínuo de crescimento, onde você vai começar a prestar mais atenção em tudo o que você faz, no que você deixa de fazer e nas reações que tem a partir das coisas que as outras pessoas fazem com você ou para você. E isso vai te ajudar a identificar os seus padrões de comportamento e das pessoas também, para que você haja de forma adequada em cada situação, agindo mais pela razão do que pela emoção. E o mais interessante de tudo é que quando você amadurece essa ideia e busca assumir a responsabilidade por tudo que acontece com você, isso melhora muito a sua autoestima, porque você começa a reconhecer a sua importância nas situações e de que a maioria das coisas boas que acontecem com você são resultados das suas ações e não são simplesmente sorte ou resultado do que alguém fez por você. Mas para mim o ponto principal é que você cria uma mentalidade de pessoa independente, onde vai guiar a sua vida baseada no que você quer e menos dependente das opiniões externas, levando em consideração só as pessoas que você ama e que realmente importam para você. E isso tem um ponto muito positivo, porque você começa a comunicar melhor as suas expectativas e necessidades para as pessoas que você convive. E assim você cria limites mais saudáveis nos seus relacionamentos, o que deixa tudo muito melhor. Porque a partir do momento que você começa a assumir a responsabilidade das coisas e dos problemas que acontecem com você, você automaticamente vai começar a assumir a responsabilidade em prestar mais atenção para que esses problemas não aconteçam mais com você. Porque você se torna maduro para assumir tudo que você erra, mas também amadurece o suficiente para não aceitar mais algumas situações, porque você sabe que é você que vai ter que se responsabilizar por elas no futuro. Então, no início vai parecer difícil pôr isso em prática, mas quando você decide parar para analisar as situações, com certeza vai encontrar alguma perspectiva que te coloque como responsável para resolver essa situação em que você se encontra no momento. Assim como no passado eu vivia reclamando que as minhas camisetas eram quentes e ficavam fedorentas no final do dia, porque eu não assumia a responsabilidade de que eu comprava só roupas de má qualidade, porque na minha cabeça eu estava economizando dinheiro comprando as camisetas mais baratas, mas que todo dia só me deixavam irritado, ainda mais que eu ainda precisava passar as roupas antes de usar. Então, depois de me estressar todo santo dia por anos com roupas ruins, eu finalmente assumi que era culpa minha e que eu precisava de roupas melhores. E aí eu encontrei as roupas da Insider e nunca mais me preocupei com roupa me dando dor de cabeça. Eu só abro meu armário, escolho qualquer coisa e fico sempre confortável e bonito. E se você também tem problemas com as suas roupas, acesse o site da Insider que está aqui na descrição e use o meu cupom PINHO que o seu problema já está resolvido. Mas enfim, para concluir, o que eu quero te dizer é que assumir a responsabilidade não é sobre tirar a culpa dos outros, mas sim sobre tomar as rédeas da sua vida. Porque mesmo que você encontre algum problema, que seja culpa ou que envolva outras pessoas, a solução desse problema não vai depender da boa vontade e maturidade dos outros. Porque você assumiu a responsabilidade pela sua parte do problema para poder resolver e seguir em frente com a sua vida. Porque a vida que você vive hoje nada mais é do que uma soma das reações que você teve às situações que aconteceram com você até aqui. Mas antes de ir embora, me conta aqui se você tem essa dificuldade de assumir a responsabilidade e fica esperando pelos outros para resolver os seus problemas. Então a gente se fala na próxima e valeu!